Olá a todos, estamos iniciando o nosso podcast sobre regurgitação tricúspide e intervenções transcatéter para o tratamento da insuficiência tricúspide. É com grande privilégio que essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Além de mim, Felipe Vale, nós teremos aqui hoje o Dr. Diego Vilela, conhecido de todos, e a doutora Fernanda Mangione, que também dispensa apresentações. Então, gente, nós temos agora uma perspectiva muito diferente do que nós tínhamos há 2 Latam Valves atrás, ou há 18 meses atrás, quando na verdade nós não tínhamos nenhum dispositivo exatamente dedicado para o tratamento da regurgitação tricúspide no Brasil. Naquele momento o que nós estávamos usando era o implante caval de próteses, e hoje nós temos, além daquele dispositivo, nós temos 2 dispositivos aprovados, com aprovação da Anvisa, para o tratamento, para o reparo borda a borda da válvula tricúspide. Temos uma prótese, dedicada para a válvula tricúspide, também já com aprovação da Anvisa, que foi lançada ontem, aqui em São Paulo, teve o lançamento. E temos, outra prótese já em utilização no Brasil e diversos dispositivos chegando. Então, eu acho que é um excelente momento para a gente conversar um pouco sobre esses pacientes, a jornada do paciente com regurgitação tricúspide. Então, como sempre, Diego, ladies first. Fê, como é que tu enxergas os pacientes com regurgitação tricúspide, que são é uma patologia, pacientes que na verdade têm apresentações diversas e eventualmente múltiplas comorbidades? Quem tu acha que são os pacientes que eventualmente podem se beneficiar de alguma intervenção direcionada para a regurgitação tricúspide? Não, perfeito, Felipe. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar falando desse tema aqui. É um tema bem difícil, né, e complexo. Mas eu acho que primeiro, assim, é importante a gente lembrar que a tricúspide sempre foi a válvula esquecida, né? E o porquê disso? Eu acho que os dados que a gente tem em relação à intervenção cirúrgica, né, são muito ruins. A cirurgia por si só da tricúspide tem uma alta mortalidade, os resultados não são tão bons. Então, eu acho que muito por isso, por muito tempo a gente manejou esses pacientes clinicamente, sendo que, assim, ou era cirurgia ou era nada. E aí muitos pacientes com risco cirúrgico altíssimo, o tratamento clínico era a melhor opção, que obviamente segue sendo, o coadjuvante aí nessa nossa ideia de tratamento atual. Mas agora, com esses novos dispositivos, como você bem comentou, a gente sabe que esses pacientes agora eles têm uma alternativa. E o que os nossos resultados mostram é que é um procedimento muito seguro, né? As taxas de mortalidade, de complicações graves são muito baixas, principalmente com os clips e com as válvulas bicavais, né? Com as próteses heterotópicas. E mesmo as próteses, mesmo as válvulas, as taxas de complicações graves não são altas, né? Tem alta taxa de marca-passo, mas então é um procedimento muito seguro. Então eu acho que a gente começou a olhar para essa patologia de uma forma completamente diferente. Então hoje a gente tem alternativas para esse paciente. E o que a gente via muito, e eu consigo dizer muito pela minha prática clínica, antes a gente também demorava muito para indicar a terapia. E a gente indicava numa fase muito tardia em que o benefício não era tão evidente. Muitas vezes a gente acabava não vendo benefício nenhum, que era quando? Quando esse paciente já tinha uma disfunção ventricular direita, né, e às vezes até esquerda muito severa, que a gente sabe que isso é um momento que a gente não tem que esperar chegar, né, a gente tem que intervir antes, hipertensão pulmonar. Então, hoje em dia, eu acho que fizemos o diagnóstico dessa insuficiência tricúspide, importante, que às vezes acaba sendo até muito maior, né, torrencial. Eu acho que a gente já precisa começar a olhar para esse paciente como um candidato para as nossas terapias, porque esse paciente não vai evoluir bem. Então, sempre, como eu disse, terapia médica otimizada, né, conseguir otimizar o máximo possível esse paciente, mas eu acho que nesse momento que a gente já faz esse diagnóstico, a gente tem que seguir esse paciente pertinho e pensar, fazer o screening com todos os exames, né, eco com certeza, tomografia. A gente acabou de sair de uma sessão muito legal que mostra que a tomografia ela não é só tão importante só para as próteses, mas também para o reparo borda a borda, traz informações legais. Então eu acho que a gente já começar a olhar para esse paciente como um candidato para as nossas intervenções. Com certeza, acho que você falou uma coisa importante, que é essa jornada do tricúspide agora, né, Felipe? E Fê falou um ponto que é tempo de agir, time to act. Que acaba que esse paciente às vezes chega um pouquinho tarde pra gente. A gente não tinha nem como manejar esse paciente, né, inicialmente. A gente tem hoje 3 terapias tanto o reparo quanto a terapia ortotópica e heterotópica.
E a gente vê que evoluindo com os dispositivos, evoluíram também alguns critérios clínicos para isso. A gente tem scores hoje que a gente pode nos nortear do que a gente vai fazer, o tempo de fazer com esse paciente. A gente sabe que são procedimentos seguros, mas acho que a virada de chave para a terapia tricúspide é o tempo de agir, né? Não deixar esse paciente chegar muito tardio, com disfunção do lado direito. E o guideline pontua algo que é, para nós intervencionistas, muito bom, que é o cateterismo direito. Ele virou um cerne novamente disso aí, né? Não é mais opcional praticamente a gente fazer um cateterismo direito para quem vai para uma terapia tricúspide. É algo que é obrigatório hoje em guideline, né, para a gente saber se é pré, pós-capilar, se esse paciente vai direcionar para um dispositivo X ou Y. Então acho que a gente está chegando no momento que não só a gente tem o arsenal, mas a gente também tem o entendimento da doença e saber para onde referenciar, né. Excelente. Então, eu queria puxar um pouquinho esse gancho que vocês trouxeram, né, da terapia otimizada, porque a vasta maioria dos pacientes que a gente acaba vendo, que são eventualmente referenciados com regurgitação tricúspide para o tratamento, são pacientes que têm doença tricúspide funcional, seja ela de origem atrial, que é a maioria dos casos, ou já numa fase com um componente ventricular e às vezes as duas coisas juntas. Depois a gente vai falar um pouquinho de doença primária, mas falando em doença funcional da válvula tricúspide, se a gente olhar, por exemplo, o critério de inclusão do estudo TRILUMINATE, era obrigatório, né, que o paciente fosse sintomático e tivesse já em uso de uma terapia medicamentosa, que na maioria das vezes é um diurético. Que vocês consideram, como é que vocês consideram que um paciente, porque geralmente são pessoas idosas, multicomórbidas, o que vocês consideram importante do ponto de vista de avaliação de sintomas desses pacientes? Diego. Pronto. A gente tem até uma publicação interessante disso, né, qual que é o momento certo desse sintomatologia desse paciente para a gente poder intervir. Aquele paciente que começa com clínica do lado direito e já começa alterações, que a gente consegue identificar nos exames de imagem ou screening, já com comprometimento do lado direito, esse é o momento de intervir, são os que mais se beneficiam da terapia, né. Eh, Você agir antes também sem ter otimizado esse tratamento, a gente não tem trial para isso, né. Então a gente tem que ter a terapia médica otimizada, esse paciente tem que estar, sintomático, e aí sim a gente pensar qual intervenção fazer nesse paciente, né. E eu acho que, óbvio, para indicação isso é muito importante, mas também para o momento dos exames de screening, né, para esse paciente, a terapia médica otimizada é muito importante. Porque muitas vezes a gente vê que esse paciente mais descompensado, os critérios anatômicos ali, o gap é muito grande, a gente tem critérios que parecem inicialmente ser desfavoráveis, e aí depois você repete o exame de imagem com esse paciente compensado, você vê que esses parâmetros eles são muito dinâmicos, né, eles mudam, e aí o paciente que parecia inicialmente não ter uma anatomia favorável, ele passa a ter uma anatomia favorável. Então, eu acho que não só para indicação, mas também para o momento do screening, para ver para qual terapia a gente vai, é muito importante essa Até terapia otimizada. até preditor de sucesso, né, Fê, pra gente ver se esse paciente é um paciente que tem potencial sucesso, né, vai ter melhora com o que a gente está indicando para ele, né. Exatamente. Perfeito. Eu acho que vocês estão trazendo já pontos que vão ser bem importantes aqui para nossa discussão, que é, hã, não só a seleção do paciente, e hoje, como eu comentei antes, nós temos alternativas, né. Que bom que nós temos alternativas, então, talvez a gente poder customizar, o paciente pode responder melhor a uma ou outra alternativa. Então, eu acho que a gente voltando aqui na questão da indicação, se nós olharmos, né, hã, Estudo Triluminate, TriSand, os registros europeus, PACE, Be Right, Be right. hã, a verdade é que o benefício maior, é em qualidade de vida, e nós temos já dados, então, de estudos randomizados mostrando diminuição de hospitalização, por insuficiência cardíaca. Então, a seleção do paciente tem que ser alguém sintomático, né. Hã, e eu tenho a impressão, acho que a Fernanda comentou, a válvula esquecida, né, a maioria dos pacientes que chegam para mim, pelo menos, eles se comparam com eles 2 anos antes e eles se sentem mais cansados ou mais "fadigados", entre aspas. E eu acho que é nosso papel como médicos não subestimar e não simplesmente atribuir isso: "Ah, o senhor está mais velho, a senhora está mais velha", e sim ir a fundo e investigar se eventualmente a regurgitação tricúspide não pode estar contribuindo, para os sintomas desse paciente. Muito se fala, né, se critica, entre aspas, que, os dados dos estudos randomizados não
até hoje não demonstraram redução de mortalidade. A pergunta que eu queria trazer para vocês, assim, até para nossa reflexão é: será que para aquele sujeito de 80 anos de idade, que cansa, não consegue levar o neto na escola, fazer as coisas, é tão importante para ele o tempo de vida que ele tem a mais? Ou será que ele quer viver bem o que falta? O que vocês acham? Eu acho que é perfeito esse ponto, porque quando a gente pensa num familiar, né, alguém próximo da gente, a gente não quer ver essa pessoa vivendo e naquela coisa que não consegue fazer nada, a sua avó não consegue fazer a comida que ela gostava. Então eu acho que qualidade de vida é extremamente importante. E eu acho que o lado direito ele responde um pouco diferente do lado esquerdo. Eu acho que a melhora, assim, quando você faz uma TAV, você vê que no dia seguinte tem paciente que Uhum. olha e fala assim: "Eu já estou respirando melhor, deitado na cama". Não é isso que a gente vai ver no lado direito, né. A gente vê que, essa evolução, ela acaba sendo uma evolução mais lenta, que a melhora ela pode acontecer, obviamente que do lado esquerdo também, mas a gente vê isso mais do lado direito, até 6 meses e ainda além disso. E o que eu vejo é que, assim, talvez a gente até possa, em algum momento, ver diminuição de mortalidade, mas eu acho que o segmento nesses pacientes Tem que ser um vai pouco ter que mais ser longo. mais Tem longo. que ser mais longo, É, concordo uhum. plenamente. E é isso que falou, eu acho que a gente tem que dar memória para esse paciente. E eu sempre penso quando eu vou fazer uma terapia, se eu estou dando memória, se eu estou dando esse momento para esse paciente, muito mais do que talvez um dia a mais, mas a gente conseguiu dar qualidade para ele ter essa memória em vida, né. E a terapia tricúspide é isso, a gente entendeu ela melhor, entendeu a dinâmica melhor da doença, porque não foi só entendimento da física para os devices, mas entendimento da doença veio também, a gente teve um big bang, né, de publicações a partir de 2004 aí da patologia tricúspide, e com certeza, se você pode ofertar ao doente qualidade de vida, isso é uma grande oferta para a gente fazer, uma grande oferta. Eu acho, eu queria ouvir você, eu acho que é nosso papel, engajar os cardiologistas clínicos, especialistas em ciência cardíaca nesse processo. Eu vou comentar com vocês uma coisa que me aconteceu recentemente. Eu recebi uma paciente com insuficiência tricúspide torrencial, nós fizemos reparo borda a borda, ela ficou bem com, regurgitação residual de grau 1 a 2, teve muito boa melhora e a cardiologista dela me procurou um tempo depois e me disse: "Nossa, que legal, ficou muito bem nossa paciente. E eu tenho uns outros casos que eu quero te mandar". Eu acho que eles ainda não estão no ponto, sabe, eu acho que eles ainda não estão tão graves. Eu pensei: "Poxa". É, é. Não espera, né, é essa sensação mesmo. Eu acho que se na nossa especialidade a gente vê essa falta de conhecimento, vamos chamar assim, de que existe, essa terapêutica e enfim, que os resultados eles são promissores, imagina fora da intervenção, né. Que eu acho, Fê e Felipe, assim, se a gente tivesse condição, todos nós cardiologistas como clínicos, de enxergar lá na frente, olha, se eu não atuar agora, é isso que eu vou ver lá na frente, isso mudaria. Que é essa virada de chave mesmo, né. Será que a gente vai deixar ficar, como a colega falou, vou esperar mais um pouco? Eu e Felipe fizemos um caso, uma paciente pós-transplante cardíaco, né. Imagina a jornada dela, dessa paciente já, né. A gente vai esperar mais, quando a gente já viu que havia uma insuficiência tricúspide, o médico já indicou. Poderia ter esperado mais para essa paciente, ela está bem, está super feliz, agradecida, está tendo memória, né, de novo, assim, se sentindo melhor. Então acho que é isso aí, a gente tem que criar, cabe a gente, todo mundo, envolver esse rachime mesmo, né. A ideia de que se você não intervir agora, é prejuízo, é mortalidade para esse paciente, é reinternação. Não, eu acho que essa divulgação de conhecimento é muito importante, não só para indicação, mas eu vejo, assim, por exemplo, no campo da TAV, a gente evoluiu no sentido dos cirurgiões estão mudando a prática deles, pondo próteses maiores, ampliando via de saída. E na tricúspide, uma coisa que eu tenho uma esperança, assim, de a gente divulgar isso, porque muitas vezes é desenvolvida pelo cabo do marca-passo, né? Quase 50% em algumas séries é por conta de marca-passo, o que é quase uma vergonha. Então, assim, eu acho legal também a gente divulgar esse conhecimento para mudar a prática dos nossos colegas, né, De rotina de mesmo. rotina É, que implantam marca-passo para fazer o eco e ver se como é que tá interagindo com essa válvula tricúspide, porque eu acho que muita gente faz isso no mecânico, no automático, põe o marca-passo lá, nem vê. Agora a gente tem novas tecnologias, né, seio coronário, septo isso. profundo, aqueles micras. Então eu acho de também mudar essa questão de, né, as pessoas terem mais consciência
da doença. É uma doença que muito pouco se falava, né, a gente esqueceu a tricúspide por muito tempo. Mas eu tenho percebido que isso vem mudando aos pouquinhos, né, Fê? A gente vê, acho que pelo menos no hospital, assim, na rotina, a gente já vê o pessoal pedir eco para colocar uma capaça, ver se está bem ali implantado, se não está tendo, né, restrição de folheto. Eu acho que aos pouquinhos a gente tem visto esse movimento chegando, né, e tomara que se espalhe aí, né, que todo mundo comece a adotar isso na rotina mesmo. Tomara. Agora, indo um passinho adiante, né, pensando, hã, se chega um paciente no teu consultório, Diego, que vem encaminhado, para avaliação de terapia transcatéter da tricúspide, qual que é a tua rotina de avaliação? Pronto, se esse é um paciente que já veio com screening para indicação, primeiro multimodalidade de imagens, tá? Eu não abro mão de ter a certeza realmente de que eu estou, certo de que é uma insuficiência tricúspide, grave primeiro, né, porque a gente sabe que é uma patologia muito volume dependente, às vezes quem faz o exame não está tão habituado a avaliar uma tricúspide, pode ou superestimar. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que ponto está esse paciente? Se é um paciente que já está com critério de futilidade, por isso que é importante que a gente comentou, a gente tem scores para nos auxiliar, né. Então esse é outro ponto. Então passo por essa triagem, que já é um paciente que veio de rastime, procuro envolver os especialistas desse jeito, multimodalidade de imagem, eco, tomografia, ressonância se necessário, e o cateterismo direito, com certeza. Ótimo. Hã, Fê, co lá na beneficência, como é que funciona, por exemplo, o eco transesofágico para avaliação da tricúspide? Você tem um operador dedicado, como é que você costuma fazer? Olha, eu te respondo essa pergunta agora com muita felicidade, que a gente tem uma equipe de eco maravilhosa, até agradecer nossa equipe de eco, doutora Alessandra Joslin, o Miguel, o Rafael, que uma equipe maravilhosa, e a gente tem hoje em dia a Alessandra é a nossa responsável pelo eco estrutural, assim, sempre foi o meu sonho, pedi muito por isso, e hoje em dia eu tenho essa comunicação com eles que são maravilhosos e eles têm muito conhecimento, eles são treinados, eles vão em todos os treinamentos que a gente faz, estavam lá ontem no lançamento da Evoque, então assim, facilita Fantástico. demais a nossa vida, porque quando você tem alguém que consegue falar a sua língua e que gosta do que faz, porque assim, tem muito ecocardiografista que faz, mas tá infeliz de estar lá, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tricúspide, então, é difícil, o procedimento é longo, às vezes a imagem é ruim, às vezes a gente quer ver, eles não conseguem mostrar, por melhor que eles sejam, tem a limitação, né. Então, assim, eu acho que o fato de ter um ecocardiografista dedicado para estrutural Co é, assim, game changer, muda completamente a nossa vida. E mais uma vez, obrigada meninos. Concordo plenamente, Fê, assim, a gente tem desenvolvido esse caminho também. Muda o não só o crescimento do time em si, mas o resultado para esse paciente também, né. Então a gente tem também adotado essa postura de envolver o time, ter um eco dedicado, né, e nosso eco também estava aqui também, um dos ecocardiografistas É muito bom. nos eventos a gente tem chamado, mas não só eco, tomo, o time de insuficiência cardíaca mesmo, a gente participar em conjunto acho que é fundamental para um bom resultado. E o clínico é muito importante nesse Isso. papel, né. Tanto, assim, nesse momento da indicação, do manejo do paciente, porque nós como hemodinamicistas, obviamente, nós somos cardiologistas, mas a gente tem 900 coisas, é muito diferente ter uma pessoa ali junto, acompanhando, vendo os parâmetros, examinando esse paciente e que é especialista realmente. Qual maestro? Seria o maestro disso tudo, né, Fê? É É, muito importante. eu acho que vocês trouxeram aqui um ponto muito importante, né, porque, fazer, por exemplo, um ecocardiograma transesofágico para avaliação de uma terapia, vamos supor, um reparo borda a borda tricúspide, num paciente com regurgitação tricúspide torrencial ou massiva, descompensado, primeiro que ele pode ser arriscado com pacientes paciente descompensado. Eles são pacientes muitas vezes idosos, frágeis e, eles podem facilmente descompensar durante o exame. E segundo que pode ser muito frustrante, porque tu pode te deparar com uma anatomia, com condições anatômicas completamente desfavoráveis, e talvez se o clínico dele atuasse, tivesse mais próximo de nós, hã, assim, aplicando uma terapia diurética mais agressiva por 2, 3 dias, e aí sim nós fizéssemos essa avaliação, primeiro provavelmente seria mais seguro e talvez aquele paciente que não era um candidato no primeiro momento, talvez ele fosse um bom candidato. Sim. A gente vê muito isso no tricúspide, né. Quando a gente compensa esse paciente, ele vai no hospital, até o CAT direito. Se é um paciente que chega com ascite descompensado, submeter ele naquele momento, você vai encontrar um valor que talvez vai te contraindicar o procedimento, que não é a verdade, não é? Não, e só um Claro. ponto que eu acho que, assim, nós brasileiros, a gente é muito mal acostumado, porque a gente sempre faz tudo, né, já perceberam?
a gente tá lá, a gente às vezes não tem anestesista, a gente tá preocupado com antibiótico, com o TCA, e aí a gente maneja a parte clínica, a gente tem que saber ver o eco. É muito importante a gente ter essa equipe multidisciplinar treinada, e quem não tem, tem que buscar ir atrás. Quem quer formar um programa estrutural no seu hospital, é muito importante ter a equipe multidisciplinar, porque faz muita diferença. A gente não pode ser super-homem, a gente é mal acostumado no Brasil, não é para ser super-homem. Super-mulher, né? Tu é uma super mulher, mas não precisa ser uma. Mas eu tenho que ser uma super mulher lá no teu laboratório fazendo os procedimentos, porque senão tu não consegue fazer tudo bem. Focar no que é o nosso papel, né? Com certeza. Diego trouxe aqui um ponto importante, né? Ele comentou mais de uma vez que ele faz cateterismo direito de rotina nesses pacientes. Qual é o teu objetivo quando tu faz isso, Diego? Pressão pré, pós-capilar, identificar a primeira coisa, tá? Se é um paciente que tem uma hipertensão pulmonar que já me contraindica terapia, tá? E, mais uma vez, como o Fê falou, terapia medicamentosa otimizada é um tratamento também para esse paciente, talvez. Ver essas pressões de enchimento, esse volume diastólico desse VD, como é que tá algo que eu busco avaliar. Se é um paciente que está me guiando mais por uma falência de bomba, uma sobrecarga de volume daquele momento que tá, para poder identificar qual que seria a melhor terapia para esse paciente. E também eu busco ver preditor, tá? Tive um caso que a gente estava na dúvida se a gente poderia indicar uma terapia para esse paciente, se a gente traria algum benefício, o Heart Team se envolveu nisso aí, a gente tinha dúvida, a gente fez um ecocardiograma que também a gente não sabia se era o momento certo daquele eco, mas era o que a gente tinha no momento disponível, e fizemos um cateterismo direito com droga vasoativa e mostrou para a gente que esse VD era muito contrário, na verdade, ao que a gente viu ao eco, era um ventrículo direito completamente com reserva, completamente funcionante, mas a gente só viu isso com CAT direito e com droga. A gente colocou Mignon para ele, repetiu esse eco direito, esse CAT direito para esse paciente. Então esse paciente foi para a terapia, respondeu bem a terapia de reparo borda a borda, e eu acho que a gente precisa ter mais em mente isso, né? É isso, o que eu quero ver no meu exame. Então pressão de enchimento é algo que eu busco muito, pressão diastólica final desse VD, pré pós-capilar, com certeza. Eu acho que isso é importante, a gente às vezes não lembra da reserva contrátil, né, você olha o VD lá, o VD: "Ai não, é muito ruim, é fútil o procedimento e tal", mas assim, o quanto que isso pode ser recuperado, né. Então eu acho que é importante Essa isso que você plasticidade do VD, né, Fê? A gente Exato. sabe que nos resultados, tudo que a gente talvez não imaginava, a gente está vendo agora, resposta desse ventrículo direito a algumas terapias. Exatamente, é isso que eu ia comentar, porque mesmo esses pacientes que têm um VD muito ruim, eles demonstram nos estudos melhora de qualidade de vida também. Óbvio, é o que eu falei, a gente não tem que esperar chegar nesse lugar. Obviamente, a indicação tem que acontecer antes, da disfunção, né, mas muitas vezes esses pacientes melhoram também. Então, assim, eu acho que é muito difícil essa decisão da contraindicação do procedimento. Quando que a gente vai dizer: "Não, de jeito nenhum"? Então eu acho que o CAT direito minucioso, com todas as provas, é bem importante para essa decisão. Fantástico o caso do Diego, né? Ele trouxe um exemplo de um paciente que estava prestes a ir para um tratamento, assim, conduta completamente paliativa e o jogo virou, né? Então, parabéns. Então, vê bem, né? Nós começamos falando um pouco da indicação, já estamos passando aqui um pouco de contraindicação. Hã, a a gente sabe que, infelizmente, o que os nossos professores de anatomia nos ensinaram não é sempre verdade, né? A válvula tricúspide, talvez mais frequentemente até, ela não é tricúspide. Então ela tem anatomias que, hã, podem ser quadricúspides ou até mesmo Na pentacúspides. maioria das vezes, né, Felipe? Inclusive. Então, Para facilitar o nosso trabalho. a questão é, nesses casos, né, ou então a morfologia da válvula, isso do ponto de vista de seleção de tratamentos, isso é importante, Fê? Como é que e ainda mais agora que nós temos alternativas além do reparo borda a borda. Então olha como a gente é mimado, né. Ano passado nós tivemos então o lançamento, hã, do primeiro dispositivo para o reparo borda a borda no Brasil. Então, um Latam atrás nós tínhamos isso. E agora nós já temos até uma prótese. Então, as morfologias não tricúspides, elas influenciam nesse processo decisório? Eu acho que influencia muito, na verdade, e eu particularmente, assim, intuitivamente, eu gosto das próteses, entendeu? O resultado é muito mais previsível, porque a gente que faz clipe, a gente sabe que às vezes você entra num procedimento achando que vai sair limpo. Conversamos disso ontem, E hein, Fê? cara,
às vezes é muito diferente, você põe um clipe ali, aumenta a regurgitação ali, daí de repente a imagem já não dá para ver nada, porque tem, shadowing. Então assim, o clipe, para mim, é sempre um mistério, você entra sem saber como que vai sair aquilo. Então, eu sou mais a favor das próteses sempre, eu não tive a oportunidade ainda de usar a prótese, mas eu acho que, enfim, óbvio tem anatomias que você consegue prever melhor, né, até por vários critérios que a gente tem, se o clipe tem uma anatomia favorável, não, e para os últimos casos em que nada é favorável, a gente tem a triquivalve, mas, eu acho que graças a Deus agora a gente tem várias opções aí. Eu concordo com o Fê e achei interessantíssimo esse ponto, porque a gente não está preocupado com o cut-off só, mas com a qualidade do folheto também, Hum. né. Então não quer dizer que às vezes você tem um folheto adequado em extensão, não quer dizer que, você tem um gap pequeno que é uma terapia favorável a reparo, né. A gente tem outros fatores influenciando isso aí, uma é qualidade, né, quantidade de folheto. A gente sabe que às vezes você trata, fica ótimo, coloca ali anteroceptal, mas se você não colocar pós-occipital, isso vai evoluir rápido, você vai perder um resultado inicial que ficou muito bom em pouco tempo, né. Então a gente tem que saber realmente entender melhor e para indicar melhor. Não, e até pegando esse gancho, eu acho que é importante, porque assim, de prótese a gente fala muito sobre durabilidade, né? Ai, quanto tempo a prótese vai durar, o folheto e tal. Mas nos clipes a gente não fala sobre durabilidade de resultado. Porque isso é uma outra coisa que me traz um pouco de aflição, porque quantos casos vocês não têm, vai, de mitral, que a gente tem uma experiência aí maior, que o paciente sai ótimo com uma cruz, ou enfim, a gente consegue reduzir drasticamente, mas que dali 3 anos volta e a doença ela continuou evoluindo. Então, assim, você tem a durabilidade do clipe, que não degenerou, vamos dizer assim, mas a durabilidade do seu resultado não é difícil de você prever, e a doença ela continua acontecendo. Enquanto você pondo uma prótese, você tratou a válvula, né. Então isso me aflige um pouco na questão dos clipes, da indicação dos clipes, A sabe. gente tem mudado o conceito, né, de olha, deu certo para jornada agora, né. Hum. Será que esse é o melhor para essa jornada dessa mitral, para essa jornada dessa tricúspide? Eu acho que é isso, né, Fê? É, vocês tá excelente esse ponto que vocês trouxeram, né. Porque se nós olharmos, né, qual é o critério de sucesso, do procedimento com reparo borda a borda, né. Implante adequado e, eu consegui reduzir a regurgitação para 2 cruzes ou menos, ou seja, se eu deixar com regurgitação moderada, em qualquer estudo isso é sucesso. Hoje quando nós olhamos lá para o lado esquerdo, para a válvula mitral, como vocês comentaram, eu acho que quase todo mundo concorda que com o que nós temos no arsenal, o nosso objetivo deve ser regurgitação residual de grau 1 ou menos. Uhum. É claro que seria muito interessante isso do lado direito, mas se vocês olharem, pelo menos na minha prática, a maioria dos pacientes, a vasta maioria que chegam para mim, eles chegam com insuficiência tricúspide torrencial, grau 5. Hum. Uhum, E tu reduzir de grau 5 para grau 1 é muito difícil com reparo borda a borda. uhum. E se vocês olharem, mesmo no Triluminate, hã, o insuficiência tricúspide massiva ou torrencial, ou seja, bem mais do que grave, foi o principal preditor de resultado inadequado, ou seja, de não chegar nem em 2 cruzes. Uhum. É isso aí. Então, o quanto que vocês acham que a gente deve reduzir a regurgitação? Vocês acham que a gente tem que tentar abolir a regurgitação, ou chegar em 2 cruzes é o bastante? Eu acho super que é o bastante, e tem dado mostrando que, assim, só de você reduzir de torrencial, por exemplo, para importante, você já consegue cada cruz que você diminui, Melhora a acho qualidade que de vida. Qualidade de vida. acho que são 4 pontos, né, de qualidade de vida. Então, assim, tem caso que é o que eu tô falando, você entra achando que vai sair lindo, mas chega na hora, é diferente do que você esperava. E aí você dá o seu melhor ali, né. Mas, obviamente, eu acho que para tricúspide, uma cruz é assim, é o dia que você sai pleno, feliz do seu Cath Lab, É. senão 2 cruzes você já sai bem felizinho. Então, Fê, esse homem aqui conseguiu trazer um paciente de insuficiência tricúspide torrencial, hã, primária, ele vai comentar sobre o caso, para praticamente grau zero, né, Correto. Diego?
Vai Não quer nos fazer. comentar sobre esse teu caso? Esse foi um caso que eu tive prazer de trabalhar com o Felipe. A gente estava começando essa experiência entre cursos de poucos casos ainda. Liguei O para prazer foi todo meu. Peguei o meu grande mentor, eu falei: "Felipe, a gente precisa estudar um pouquinho, tem esse caso". É uma paciente que passou por um transplante cardíaco. A gente sabe que paciente pós-transplante, a gente se envolve com esses pacientes, a gente tem um carinho, porque realmente é uma jornada e ela vinha apresentando sintoma. O cardiologista dela, brilhante, identificou já as primeiras alterações já dessa paciente antes mesmo dos sintomas. Otimizou a terapia o que pôde, né, é um especialista em insuficiência cardíaca, então isso facilitou bastante. E a gente solicitou esse procedimento para ela, esse reparo borda a borda, realmente uma insuficiência tricúspide torrencial, paciente extremamente sintomática, sob terapia médica otimizada, e estamos com follow-up já de quase um ano, né, quase um Sim. ano. Ela mandou mensagem tem um mês, em agradecimento, assim, da alegria dela, a família dela mandando pra gente, e acho que como médico, todos nós aqui, é isso que a gente quer, né, esse mais do que qualquer coisa, esse reconhecimento de saber que essa pessoa tá há quase um ano, né, sem internação hospitalar, acompanhando ambulatorialmente com a equipe dela, criando memórias com a família. Acho que é a maior conquista do médico aí, né. Parabéns. Eu acho que, esse caso, Diego, se eu não me engano, era foi um a doença tricúspide, na verdade, era relacionada a uma complicação de uma biópsia, não? Foi isso, é que é uma das causas que a gente tem, né, assim, a gente viu muito isso aí, né, a gente foi fazer biópsia nesse paciente, pós-transplante, às vezes esse paciente quando a gente fazia o ecocontrole, né, chegava com insuficiência tricúspide torrencial. Isso que a Fernanda comentou, é mais um cuidado para nossa rotina. Uhum. Eco na hora da gente fazer uma biópsia, por exemplo, pra gente, né, nesse paciente de acompanhamento. Mas você faz o eco durante a biópsia ou só depois? Não, Você tem faz durante? durante. Eu não tenho esse costume, eu faço a ventriculografia, tento É, posicionar o melhor não, possível para o eco, catéter, eco, eco durante a biópsia. eco. Ó, Então, isso é porque, na verdade, ale nós estamos acostumados a falar de regurgitação tricúspide funcional, mas eventualmente nós podemos nos deparar, com doença primária da válvula tricúspide, seja por uma lesão de cordoalho ou de folheto durante uma biópsia, e também nós aprendemos, né, ol olhando para a válvula mitral, nós aprendemos que até 25% dos pacientes com doença degenerativa, fleio, prolapso da mitral, também tem doença degenerativa da Uhum. tricúspide. Então, embora infrequentes, esses pacientes vão acabar chegando para nós e tomara que a gente possa ter resultados parecidos com o que o Diego teve, Mas é no isso, caso dele. é um ponto, Felipe, que você perguntou pra Fernanda, o que que seria o critério pra gente que a gente tá comparando. Se você pega uma primária, mais do que nunca a gente tem que ter sucesso, É, exatamente. entendeu? Acho que aí sim a gente tem que buscar mais do que nunca sucesso, a gente tem intervenção. Olha, eu quero realmente zerar essa regurgitação. E é isso que a gente conseguiu fazer aquele dia, né. Acho que primário, você tem que pensar no que o cirurgião faz. No primário ele vai reparar, colocar uma válvula, e aí ter zero de regurgitação. E a gente tem que tentar buscar isso aí, né. não, até porque às vezes a gente também nem quer zerar totalmente, né, aquele Nem ventrículo pode muito é, balhado, exato, você quer até deixar uma regurgitaçãozinha, mas no então eu acho que primário tem que olhar como um todo é tudo, né. Então, vamos aproveitar um pouco e falar sobre o dispositivo que mais frequentemente zera a regurgitação tricúspide, que querendo ou não, as próteses, né, e aqui a prótese que está liberada pela Anvisa no Brasil no momento é a prótese Evoque. Se nós olharmos, né, no estudo TRISCEND, quase 98% dos pacientes no segmento, menos regurgitação tricúspide de grau 1 ou menos. Mas isso não vem de graça, né. Tem um preço a se pagar, que é a taxa de sangramento e de marca-passo. Como é que vocês colocam isso na balança? Se hoje chegasse um paciente para vocês, e eventualmente ele fosse candidato do ponto de vista anatômico, do ponto de vista hemodinâmico e clínico, a ambas as alternativas, o reparo e, ao implante de prótese. Como que seria essa conversa no teu consultório, Fê? Eh, bom, o que eu acho é que, assim, o que a gente tem mais dado, sem dúvida nenhuma, é com os clipes, né, mais experiência, inclusive, minha experiência com válvula é 0, por enquanto. Então eu acho que, assim, acaba sendo a nossa primeira opção, até por isso que você comentou, 40% de taxa de marca-passo, anticoagulação não é opcional, tem uns dados mostrando que você deixar com DOAC, né, não varfarina, tem mais caso de, trombose de folheto, então, assim, muitas vezes você vai precisar passar esse paciente para uma varfarina. Então acho que a gente está aprendendo muito sobre isso, entendeu? Os dados são iniciais, a gente não tem dados sobre durabilidade, então, é muita coisa sem resposta. E com o clipe, querendo ou não, a gente
tem uma experiência maior que vem da mitral e a gente já tem a nossa experiência maior com os clipes. Então eu acho assim, se possível, primeira opção, clipe, apesar de eu estar me contradizendo no que eu falei antes, mas eu acho que tem que ser essa a ideia. É. E aí, se o clipe talvez não for uma anatomia favorável, tal, partir para prótese. Mas eu acho que talvez daqui 1 ano eu vou responder diferente essa pergunta. Você tem que avaliar o seu paciente. É um paciente muito idoso, ele tolera anticoagulação ou não, né, isso como o Fernando falou, será que eu vou ter essa prótese como primeira opção? Talvez não, aí eu vou para o clipe. É uma anatomia favorável para ambas, então a gente começa a ver aspectos clínicos para isso aí, factibilidade e reprodutibilidade do procedimento em si. Eu consigo entregar com reparo borda a borda, um resultado semelhante ao com entrega com a válvula? Então, acho que depende, tem que individualizar esse paciente. Eu acho assim, pensando, no que vocês 2 falaram, eu, talvez para os pacientes com boa imagem ecocardiográfica, válvula tricúspide, ou seja, 3 folhetos, com insuficiência tricúspide grave, talvez o reparo borda a borda, como a Fernanda falou, é o que nós temos mais dados, Uhum. é um procedimento extremamente seguro, as taxas de conversão cirúrgica são praticamente desprezíveis se nós olharmos nos registros. E talvez esse paciente possa ter excelente, ou muito provavelmente vai ter excelente resultado se ele tiver um bom resultado no procedimento. Por outro lado, pacientes com morfologias não tricúspides, ou seja, quadricúspide ou pentacúspide, com insuficiência massiva ou torrencial, e cuja resistência vascular pulmonar não é muito elevada e que poderiam tolerar uma prótese, talvez a gente deva Uhum. ampliar esse horizonte para cá. Mas que bom que nós temos alternativas hoje no Brasil. Certamente, com o crescer da experiência nos próximos anos, nós vamos poder falar ainda com mais propriedade sobre isso. E eu acho que a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria agradecer vocês, agradecer Diego, grande amigo, Fernanda, um prazer estar contigo. Muito obrigado. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa. Considerações finais de vocês. Queria agradecer pelo convite, é um prazer discutir com o Fê e você, sempre um tema que eu gosto muito, que é tricúspide e mitral. Espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem, né, que chegou o momento da gente pensar na tricúspide, no tempo de decisão e que a gente tem outros arsenais aí também, agora outros players aí para a gente ofertar aos nossos pacientes. Muito obrigado, Diego. Muito bom, para mim também, um prazer enorme, sempre aprendo muito com vocês, meus amigos. E é isso, eu acho que a gente aproveitar aqui, eu por enquanto só vi coisa de tricúspide hoje o dia inteiro. Então hoje a gente está no momento da tricúspide em alta e aproveitar isso e usar isso na nossa prática clínica, aumentar a nossa experiência, porque eu acho que a tendência é tudo evoluir como foi a TAV. Muito obrigado, gente. Obrigado por Obrigado. vocês. Obrigada.